possa se alinhar contigo nessa manhã. Restaura o corpo físico, meu Senhor, para que possamos continuar a caminhar. Toca, Jesus Cristo, nessa vida. Toca nessa vida que precisa do teu socorro nessa manhã. É manhã de cura e de socorro. O Espírito de Deus está falando. Declara aí onde tu precisa do teu socorro. Aleluia. Ele é socorro bem presente no dia da angústia. Aleluia. Ele é socorro bem presente no dia da angústia. Ele é Senhor. Aleluia, aleluia. Naraba subrinara candaraba suriandaramanaya. É dia de receber cura. Na sobrenara subrinara candaraia. Porque o sangue de Jesus ele cura. Oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia. Não se prenda ao movimento. Não se prenda a quem está falando. Não se prenda, é se entregar, é se render. Eu e você declaramos aqui, ó, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei. Às vezes adoramos, louvamos, mas na hora de se render não nos rendemos. Ele está dizendo que hoje quem na sobrequebra canto se render, aramandarabás, das vestes dele vai sair virtude. Das vestes dele vai sair virtude. É para quem não se render. É para quem se render. Aleluia. Aleluia. É para quem não colocar barreira diante desse próprio. Porque eu conheço o Espírito de Deus e ele não vai invadir o coração de ninguém. Ele não vai sair invadindo o coração de ninguém. Ele quer chegar e encontrar lugar para ele pousar. Oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia. Nabasobrenaracandarabassu. Shubinara sobrenaracandaraia. Aleluia, aleluia. Uma atmosfera de cura nesse ambiente. Aleluia. Eu recebo meu Senhor. Eu recebo meu Senhor. Aleluia. Aleluia. Toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. A igreja canta. Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, santo para sempre. Oh, aleluia.
Aleluia. Olha aí o restaurador passando. Oh, aleluia. Ele não esqueceu de mim e de você. Ele não esqueceu de nós. Santo, santo, Obrigada, santo, Senhor. santo, 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 para sempre, para sempre. Santo, 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 para sempre. Ele é santo. Santo, 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 para sempre. E a igreja canta. Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, Exaltado és. santo, santo para sempre. O teu povo canta. Sim ao Rei dos Reis. Tu sempre, Ele sempre será. Santo. Aleluia. 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 Aplauda Ele porque Ele é santo, Ele merece. Aleluia. Preparamos algumas coisas, mas Ele disse que nesse momento aqui de adoração, Ele passaria como brisa neste lugar. Ele sopraria vida neste lugar. Mas como assim, Senhora Carla? Estamos todos em pé, estamos todos caminhando, estamos todos estendendo as nossas mãos. Vida de Deus. Eu estou falando de vida de Deus. Eu estou falando de vida com Deus. Eu estou falando de vida que transborda, que nos faz sorrir mesmo em momentos de dificuldade, que nos faz continuar a caminhar. Aleluia. Vida de Deus, receba nesta manhã para prosseguir. Aleluia. Ele sabe como tocou, Ele sabe como fez. Ele sabe como entra na minha mente, entra na tua mente. Ele entra sobre a vida daqueles que não levantam reserva. Não, Senhor, aqui não mexe aqui não, deixa Ele tocar. Deixa Ele tocar para você começar a viver novidade de vida. Você era manturi cantarabassurianda. Você ouve tanto sobre o novo de Deus, o novo de Deus. O novo de Deus é Jesus. O novo de Deus é Jesus. O mistério revelado, o mistério obediente, o mistério crucificado, o mistério ressuscitado. Deixa a vida dele entrar em ti hoje. Não perca mais tempo. Deixa a vida que só Jesus tem entrar em ti nessa manhã. Aleluia, aleluia. Graças damos ao Senhor. Graças damos ao Senhor. Nosso Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Amém, irmãos? E eu vou abrir uma oportunidade nesta manhã para alguém dar um testemunho.
Amém. Amém. Irmãos, só vamos ser rápido nos nossos testemunhos, amém? Que não passe mais do que 5 minutos. Isso é lembrete do presbítero Luiz. Amém, irmão. Vamos tentar, né? A paz do Senhor para a igreja. Então, hoje é dia de testemunho, sim, igreja. Essa semana, minha irmã faleceu, né? Aquela minha irmã que eu pedi muita oração aqui, né, nesta igreja, né, para com os irmãos. Eu quero glorificar a Deus, agradecer a Deus, porque tantas foram as orações do grupo das mulheres, né, das intercessoras, dos pastores, né, e minha irmã tinha uma doença muito grave. E ali, essa semana, no dia 19, ela completava 47 anos de casado com meu cunhado, que é pastor, e no dia do sepultamento ela completou 62 anos. E foi algo assim muito tremendo, irmãos, porque ali, na hora que foi o enterro, foi algo muito glorioso. Foram muitos pastores, foram muitas pessoas, e ali o Senhor, Ele começou a glorificar o nome dEle naquele lugar. Foram louvados os louvores que ela pediu, né? Na hora que desceu ali o sepultamento, ela pediu para que falasse o Salmo 23 para ela. Tudo isso ela pediu ao meu cunhado antes do Senhor recolher. E foi muito, muito, muito poderoso. E nós ali louvando, adorando ao Senhor. E logo assim, depois que tudo terminou, que eu cheguei em casa, a minha sobrinha, a filha da minha irmã, falou assim, no grupo da família, um amigo meu que estava ali naquele velório, ele mandou uma mensagem para mim que sentiu muito a presença de Deus, que ele quer conhecer esse Deus. E ali foi algo assim muito glorioso, irmãos, porque às vezes a gente pensa que no momento mais triste, né, parece que nada mais assim vai nos confortar naquele momento, mas aquilo ali para mim foi algo tão glorioso, tão marcante, que assim ficou assim uma alegria no meu coração, não ficou mais a tristeza, ficou uma alegria. E nessa semana mesmo, a minha sobrinha me ligou dizendo que queria vir para a igreja. Gente, eu fiquei assim, Senhor, e quantas orações, a pastora sabe, quantos dos joelhos dobrados, quantos choros, quantas lágrimas. Isso é resposta de oração. Não desista de orar, não desista de clamar pelos seus, porque a qualquer momento o Senhor vai fazer. Não é no nosso tempo, mas é no tempo do Senhor. E hoje eu estou aqui agradecendo ao Senhor, glorificando ao Senhor, pela vida da minha sobrinha neta, avó, bisavó, que estão aqui, seu esposo. Isso é uma alegria muito grande para o reino de Deus. O reino de Deus não é só eu e você. O reino de Deus é quantidade, é ajuntamento. Como disse o louvor, e os anjos cantam, santo, santo, a igreja canta. Então não é só os anjos que vão estar lá, nós também vamos estar. Então é isso que conforta o nosso coração. Amém? Eu quero agradecer a Deus por isso, pela glória que o Senhor fez. E no momento em que também estava ali o velório, se levantou uma amiga da minha irmã, que falou assim, olha, muitas pessoas falaram, irmãos, eram muitos pastores, mulheres de Deus ali naquele velório. E ali na hora teve uma mulher que se levantou e falou assim, olha, eu sou muito grata pela vida da irmã Ilma, porque ela, no momento que eu mais precisava, eu tinha uma profissão que ela também tem, que é enfermeira. E eu me sentia muito incapaz, eu estava desempregada, eu estava sem a ajuda do meu esposo. E um dia ela falou para mim que eu era capaz, que eu tinha que prosseguir naquela profissão. E aquela mulher começou a falar ali que ela era muito grata à vida da minha irmã. E também que ela
trouxe ela para os caminhos do Senhor. Que ela era uma ovelha que ela trouxe para os caminhos do Senhor. Através do amor de Deus. Então, nunca deixe de falar do amor de Deus. Nunca deixe de falar algo para alguém que necessita, que precisa. Porque na hora até que nós vamos, daremos testemunho. Daremos glórias e honra ao nosso Deus. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. A paz do Senhor para a amada igreja, amém? Bom, como muitos já sabem, né, no dia 12 de abril, eu sofri um acidente de moto. Eu fui fazer uma entrega de uma encomenda numa casa de festa na Vila Valqueire. E ao retornar eu chamei o Uber Moto. E eu acredito, irmãos, que foi menos de 100 metros assim que a moto saiu. O carro ele entrou na nossa frente, né, e assim a moto bateu. E o impacto, né, ali do acidente, o capacete do motoqueiro voltou no meu rosto. E o número 11 e o número 21, que são esses dois dentes da frente, que hoje eu sei o número deles, né? Eles saíram completamente inteiros, né? E no momento do acidente, eu não corri atrás dos dentes para ver os dentes, né? Eu rapidamente fui assim para a lateral, peguei meu celular, avisei o meu marido, o presbítero Jackson. Consegui falar com a missionária Cris para avisar, né, do acidente que tinha ocorrido, mas a minha preocupação era: olha, avisa a Maria que ela precisa dar continuidade à cantina, eu não vou conseguir estar com ela. E comecei a falar com meu marido aonde eu estava, e comecei a comunicar a diaconisa Tati, a minha filha Júlia, para poder dar continuidade, porque no dia seguinte era o bolo do aniversário do meu filho. E eu falei, eu não vou cancelar. Meu filho, ele orou, ele pediu esse bolo, nós vamos ter o bolo, vamos cantar parabéns, eu coloco uma mascarazinha, e assim foi a festa do meu filho. E ali, quando as pessoas chegaram ali para socorrer, eles falaram assim, você perdeu os dentes, cadê os dentes? Aí eu, tá aí, o dente está aí. E eles que foram lá, pegaram os dentes, trouxeram. E assim, para honra, para glória e para o louvor do nome do Senhor, nenhum dos meus ossos foram quebrados e nem mesmo os dentes. Eles saíram completamente inteiros. E ali, quando eu peguei aqueles dentes, né, eu fiquei ali aguardando a SAMU chegar. E quando a SAMU chegou ali, deu os primeiros socorros, né, falou para onde nós íamos. E ali eu avisei meu marido, avisei o pastor Antônio, missionária Cris, que o tempo todo também ficou ali me acompanhando, a diaconisa Tati. E ali chegamos naquele hospital, irmãos, e ali eu comecei a orar, comecei a falar, né, de Jesus, porque eu entendi. Na primeira coisa que eu falei para aquele motoqueiro, porque o motor Uber, ele quebrou o quadril, então ele ficou para operar o quadril, né? O Mardied, o evangelista Mardied até falou assim, olha, eu ando de moto há muitos anos, e o primeiro que se ferra é o garupa. E você não tem nenhum osso quebrado, isso é milagre. Eu falei, verdadeiramente, é milagre de Deus. E o motoqueiro, ele quebrou o quadril, né? E ali eu fui lá, falei com ele, a esposa dele, né? Os meus amigos sabem porque eu já testemunhei. A esposa dele do lado ali chorando muito. E eu fui pegar o medicamento no segundo andar do Salgado Filho. Quando eu desci, o elevador saiu em outro lugar completamente diferente, onde estava o motoqueiro, e eu dei de cara com ele. E eu havia falado para ele assim, olha, tem coisas que o Senhor livra, mas tem coisas que o Senhor permite e tem um propósito. E eu olhei para ele e falei, você conhece Jesus? E eu vi na hora que a fisionomia dele mudou completamente, como se estivesse negando o Senhor Jesus. Mas ainda assim eu falei, e falei para a esposa dele, para de chorar, porque o pior já passou. Ele está aí. Agora vocês orem. Eu falei para aquela mulher. Mas em tudo, irmãos, eu louvo ao Senhor. Por quê? Porque semanas antes, o Senhor, ele vinha me dando uma palavra constantemente. E a palavra que o Senhor havia me dado era, eu mesmo faço a ferida e eu mesmo cicatrizo a ferida. Semanas antes o Senhor vinha me dando esse texto, e o Senhor começou a usar alguns servos, alguns profetas aqui dentro desta casa, de oração para falar comigo, diaconisa Andréia, a missionária Thelma, o presbítero Carlos. Eu lembro desses três bem nítido, porque o que eles me entregaram, um foi encaixando no outro. Um foi encaixando no outro. E eu lembro assim, quando o presbítero Carlos ele falou comigo, ele falou assim,
Deus manda te dizer, Ele vai te desacelerar. E na semana do acidente eu estava mega acelerada, porque eu estava com muitas encomendas para preparar. Eu estava com muitas coisas para fazer. E na semana do acidente eu falei, Senhor, o Senhor falou isso, como é que vai ser este negócio? Porque eu aprendi com o Senhor, você pode receber a profecia, ou você pode falar, eu não recebo, está repreendido. Se Deus falou, Ele vai fazer. Então eu aprendi com o Senhor a aguardar, porque quando Ele fala, Ele cumpre. E eu só falava assim, Senhor, como é que vai ser este negócio? E assim foi desta maneira que o Senhor quis fazer na minha vida. Porque a palavra do Senhor nos ensina que nós vamos passar por aflições, mas Ele nos livra. Ele, se quiser, coloca na cova, Ele tira da cova, Ele bota no leão, Ele bota no fogo, Ele tira do fogo. Ele faz como Ele quiser. Porque quando nós estamos aqui e declaramos, Senhor, Tu és o meu dono. Senhor, Tu és o meu dono. É dono, então Ele faz como Ele quiser. Se Ele quiser quebrar, quebra. Se Ele quiser amassar, amassa. Se Ele quiser exaltar, Ele exalta. E assim é feita a vontade do nosso Deus. Para a honra, para a glória e para o louvor do nome dEle. Amém? E assim foi um tempo onde eu quero agradecer a amada igreja. Porque em todo o tempo eu recebi muitas visitas. Chegavam na minha casa falando, eu quero te ver, eu vim te ver. E as pessoas me ligavam, as pessoas mandavam mensagem. A pastora Vera em todo o tempo, né, minha pastora? Me enviando mensagem, me ligando, minha filha, eu quero te ver, eu quero saber como você está. Ela e o pastor Antônio foram na minha casa buscar os meus filhos para levar no shopping, para passear. Eu estou falando isso para a honra e para a glória do nome do Senhor, porque eles não tinham obrigação disto, mas ela falou, minha filha, eu quero levar eles no shopping, eu posso, minha filha? Falei, pode, minha pastora. Aí ela foi para minha casa, o grupo de visitas, a diaconisa Tati, que em todo o tempo, irmãos, estava do meu lado, ela fazia meu almoço, ela fazia minha janta, ela levava lanche, ela queria em todo o tempo estar ali. Então assim, irmãos, a todos que me abençoaram, a todos que estiveram na minha casa, a todos, porque fez 1 mês e meio do acidente, com 20 dias eu já estava de volta na casa do Senhor. E agora, para fechar esse testemunho, eu fiz alguns raios-x, algumas tomografia, e a primeira coisa que o dentista falou, eles falaram assim, olha, você vai ter que fazer canal nesses 2 dentes, e provavelmente eles já vão começar a escurecer, porque foram completamente arrancados pela raiz. E quando eu voltei no dentista, um tempo depois, 1 mês depois, a dentista olhou para mim e falou assim, seus dentes ainda não escureceram? Aí eu falei, não. Aí ela, tá, mas vamos ver o que nós temos que fazer, preparar o canal. Eu falei, ok. E estou aguardando e passando pelo processo em todo o tempo, glorificando o nome do Senhor. E aí, quando fizeram também o raio-x, elas falaram, olha, as terminações que envolvem o seu dente já estão se restaurando. Esse dente ele está com muito sucesso nessa recuperação. E quando eu voltei, na sexta-feira, que eu fui ao dentista novamente, ela olhou para mim, examinou os meus dentes, que tiveram que fazer 2 perfurações por trás dos dentes, e ela olhou novamente e ela falou assim, os seus dentes ainda estão brancos, e eles estão com uma recuperação perfeita. Então eu glorifico o nome do Senhor, porque só Ele podia fazer tal coisa. Amém? Agradeço a minha oportunidade. Deus é perfeito. Alguém levantou a mão aí para que dá testemunho? Não? Graças a Deus, irmãos, vamos fazer o apelo, que daqui a pouco tem a palavra do Senhor. Vamos fazer a apresentação de uma criança e vamos fazer o apelo. Tem alguém no nosso meio que ainda não aceitou Jesus como Salvador e quer aceitar Jesus como Salvador? Tem alguém que quer voltar para Jesus ou aceitar Jesus? É maravilhoso aceitar Jesus. É muito bom tê-lo como Salvador, como nosso amigo, como nosso refúgio. Tem alguém com essa coragem hoje, com essa determinação de falar, hoje eu não quero caminhar sozinho? Tem alguém aqui? Ele é bom, mas ele não é mercadoria. Não é isso? Ele é bom, ele não é mercadoria. Não estamos aqui vendendo Jesus. Estamos aqui falando que
Aqueles que querem ter compromisso com os céus, ser salvo por Ele, tem que aceitá-lo. Essa é a verdade. Graças a Deus, igreja. E então iremos convidar aqui a Ellen. Amém? Aurolindo. Isso, Marinho. Para ser apresentada ao Senhor. Convidamos também aqui os seus pais. Amém, irmãos? Convidamos seus pais para vir aqui com a sua filhinha. Sim, filho, tá. Glórias ao nome do Senhor. Tudo bem, meu filho? Viu como já tem personalidade, viu que eu falo aqui, os bebezinhos vêm porque eles não podem falar não. Mas olha aí, ó, já não quer vir. Mas por livre e espontânea pressão ela vai ser consagrada. Igreja, estenda as suas mãos para cá. Eu estou brincando assim com ele porque eu já conheço há muitos anos. E é uma honra estar aqui apresentando a sua filhinha ao Senhor. Venha para cá, meu filho. Estenda as suas mãos para cá, igreja. Santo de Israel, como é o nome dela? Ellen, acabei de falar. Oh, meu Deus. Ellen, não leve em consideração esse negócio, amém? Senhor Deus, no nome de Jesus, Pai, colocamos as nossas mãos sobre a cabeça da Ellen e clamamos, Senhor, que a Tua presença, a Tua unção de paz, a Tua paz que excede todo entendimento, seja com esta criança, meu Senhor, seja com o futuro da Ellie, seja, meu Senhor amado, com seus pais. Meu Pai, que essa criança cresça na sua presença, sendo conhecedora, meu Senhor, da Tua palavra. Meu Senhor, sobre esta criança não vale as maldições, não vale feitiçaria, não vale os encantamentos desta terra. Senhor amado, assim apresentamos a Ellie e ungimos a sua cabeça com o óleo do Teu Espírito Santo. E assim determinamos que ela está sendo, ó Pai, ungida e apresentada ao Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cresça na presença do Senhor, Ellie. Você e a sua família. Seja a bênção para a sociedade. Seja a bênção para a igreja missionária da glória de Deus. Tenha um futuro glorioso em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Viu? Tá vendo, Ellie? Nem doeu. E então, agora vamos aproveitar a oportunidade. Vamos, minha filha, aproveitar a oportunidade. Muito abraço. Ai, meu Deus, muito obrigada. Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Trabalhe na casa dele, Senhor, ó Deus. Também, Senhor. Trabalhe na vida dele. Isso é Deus.
Senhor Jesus, eu estou retornando para a sua presença. Jesus, perdoe os meus pecados, me fortalece, reescreva o meu nome no livro da vida. Jesus, tu és a minha fortaleza e eu quero te servir em espírito e verdade. Em nome de Jesus. Amém. Está voltando para Jesus. A sua filha foi apresentada a Jesus. O seu marido voltou a Jesus. Eu conheço o seu marido tem muitos anos. Você quer aceitar Jesus? O que te impede? Quem poderia te impedir era o seu marido, mas ele é do Senhor. Quer aceitar Jesus? Aleluia! E então, igreja, Nicole está aceitando Jesus. Amém? Ela tem consciência que o marido dela está na presença do Senhor. Então ela vai caminhar para o Senhor, porque nada impede. Só repete. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu te aceito. Eu te aceito. Como Salvador. Como Salvador. Senhor Jesus. Senhor Jesus, escreva o meu nome no livro da vida. No livro da vida. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu te peço. Que eu e a minha casa. Sejamos mantidos pelo Senhor. Jesus. Eu quero te servir. Em espírito e verdade. Escrevo meu nome. No livro da vida. Muito obrigada. Amém. Tem mais alguém aqui que quer aceitar Jesus? Vamos comprar. Então já são todo mundo. Graças a Deus. Muito bem, nada. Meu Deus, quanto tempo você. Ai, Jesus, vitoriosa. Vitoriosa, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde, minha filha. Você vai ver a sua neta crescer na presença do Senhor. Amém. Na sustentação que é o Senhor dos Exércitos. Se ajunte aqui, meu filho. Sim, amém. Graças a Deus. Vamos só terminar essa etapa aqui. Olha que etapa gloriosa, não é, gente? Amém, irmãos? E então, igreja, os pais da Ellie, amém, hoje concederam assim esse privilégio aos céus para apresentar a sua filhinha ao Senhor, para criá-la na presença do Senhor. E o melhor, que o seu pai voltou para Cristo e a sua mãe aceitou Jesus como Salvador. E esse aqui é o certificado, provando adiante da sociedade que a ela foi apresentada ao Senhor. Amém? E aqui está o seu certificado. Amém, meus filhos? O Senhor os abençoe de forma poderosa. De Deus. Eduardo serviu Jesus 10 anos. Eu profetizei agora que ele vai voltar para Jesus, está voltando e vai servir 100 anos. 100 anos ele vai servir ao Senhor Jesus. Amém? Vamos lá. Senhor, ó Deus,
Senhor é Deus, Pai eterno, Pai eterno, Pai que deu o seu Filho Jesus na cruz do Calvário, Pai que deu seu Filho Jesus na cruz do Calvário, que eu já conheço a Tua palavra, que eu já conheço a Tua palavra, estou me arrependendo hoje estou me arrependendo hoje de todos os meus pecados, de todos os meus pecados, meus erros, e reconheço reconheço que Jesus Cristo que Jesus Cristo é o caminho, a verdade a verdade e a vida. e a vida. E ninguém vai ao Pai Ninguém vai ao Pai por Ele. por Ele. Então, Jesus, Eu hoje renovo a a minha aliança minha aliança que eu quebrei. Mas hoje eu peço, escreve meu nome no livro da vida. E eu hoje sou uma nova criatura. Vou te servir até 100 anos de vida nessa terra. até 100 anos de vida nessa terra. Ô glória! És fiel em todo tempo. Em todo tempo. Secretária, depois vocês procuram ele, os que foram apresentados, os que aceitaram Jesus, vocês procuram, anota os dados deles, por favor, para que nós possamos. Secretárias estão ouvindo, né? Todas as secretárias estão ouvindo. Anota o nome dessas pessoas. Não esqueça, por favor, tá? O telefone deles, para que depois nós, secretária, vamos entrar em contato com eles, junto com as pastoras, para nós continuarmos orando pela vida de vocês. Senhor, eu me rendo a ti, te dou meu ser. Graças damos ao Senhor, irmãos. Agora vamos abençoar a casa do Senhor com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Amém? Para ouvirmos a palavra do Senhor. Mas eu vou perguntar novamente: ainda tem alguém que quer aceitar Jesus? Aleluia. Ainda tem alguém aí que está resistindo? Se tiver alguém aí que quer aceitar Jesus, até o término do culto há tempo. Amém? Então, irmãos, vamos abençoar a casa do Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Amém? Enquanto o Ministério do Louvor está louvando, você queira estar abençoando a casa do Senhor. Amém? A missionária Cris, o diácono Júnior, está no primeiro portão da igreja. Amém? Para recebê-lo, você com seu cartão. Amém? Para abençoar a casa do Senhor. Você que não trouxe espécie, melhor dizendo. Te amo, amém, irmãos? Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Até o meu deitar eu cantarei a bondade de Deus. És fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus, porque Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade
bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Amém, graças a Deus. Felipe, irmão Felipe, vem aqui à frente orar pelos dízimos, pelas ofertas. Igreja, estenda as suas mãos para cá, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa manhã, meu Pai, nós agradecemos por cada pessoa que veio depositar a sua oferta no Casufilaço. Obrigado, meu Pai, por tudo, por cada família aqui representada, por essa maravilha, meu Pai, que foi a apresentação da criança, os novos convertidos, meu Pai. Toma a vida de cada um, proteja, guarda, Senhor. E muito obrigado por tudo, meu Pai. A oração que nós te pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigada, tá, meu filho? Convidamos o nosso querido Patrick. É o mensageiro desta manhã. O presbítero Luiz está orando pelo mensageiro desta manhã. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos estender as mãos para cá. Bondoso Deus, maravilhoso e eterno Pai, Pai, em Tua presença louvamos a Ti, Senhor. Apresentamos adiante de Ti o Teu servo, meu Deus amado. Bem sabemos que já falaste com ele, Senhor. Meu Deus, e nos colocamos em Ti, Senhor, à Tua disposição, Pai. Queremos esquecer tudo, meu Deus, todos os problemas. Neste momento, só o que interessa é a Tua palavra. Fale conosco, Senhor, e seja com Teu Filho, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, igreja. Um ótimo dia a todos. Rapaz, quantos se encontram felizes aqui nessa manhã? Eu digo que se o culto acabasse agora, a gente já ia embora para casa feliz. Porque a maior recompensa do Evangelho não é carro, não é casa, é a salvação de almas. E nessa manhã, vidas se encontraram com Jesus. Irmãos, frio na barriga, primeiramente, atualizado com sucesso. É com muito temor e tremor que eu me encontro aqui nessa tribuna. Mas agradeço a Deus por mais essa oportunidade de poder estar aqui contribuindo com a palavra do Senhor. Sou muito grato por esta casa, né, porque Deus já usou muitas pessoas aqui neste lugar para fortalecer a minha vida. Aqui eu sou exortado, eu sou consolado, eu sou edificado. E aqui eu tenho crescido, graças a Deus. E Deus já usou muitas pessoas. Eu me lembro que na primeira vez que eu apareci ali naquela porta, com a minha esposa, com meu filho, no primeiro culto que eu vim aqui, Deus usou 2 homens poderosamente. Primeiro foi o presbítero Bruno, que é um homem que eu tenho muita gratidão pela vida dele e honro muito o ministério deste homem. E um outro, ele não é um homem grande, mas com certeza ele é um grande homem, que é o nosso pastor Antônio. E por esses dias eu me lembrando de todas as vezes por coisas que eu passei, que muitas das vezes acabava não dando para vir à igreja, e a pastora, meu filho, pastor Antônio está preocupado contigo, o que aconteceu? E ele sempre preocupado, e às vezes eu, por conta de diversas feridas, cheio de carrapicho que eu cheguei, ficava meio áspero, meu filho, me dá um abraço aqui direito, meu filho. Não, pastor, um abraço. Ele, rapaz, não é assim que tu abraça o pastor, não, me dá um abraço direito, sempre com muito carinho. Mesmo eu sendo áspero. E por isso eu senti no coração de honrar a vida deste homem nessa manhã. E aqui eu quero entregar um presentinho para honrar a tua vida. Oh, meu Deus, obrigada, Senhor. Muito obrigada, meu Deus. Abençoe os teus servos, meu Senhor. Muito obrigada, Jesus.
Cuida bem, tá? Paguei em euro, tá? É caro. Não foi a esposa, não. Não, foi a família toda, não foi só eu não, pastor. Meu filho queria te entregar, só que a minha esposa hoje está escalada na escolinha. Mas meu filho que queria te entregar. Isso aí receba como um carinho da nossa família, tá? Jesus abençoe. Veja aqui também, amém. Veja aqui também a minha irmã Tainá. Deus abençoe. Congregamos juntos em outro local. Fazemos seminário junto hoje. É uma honra te ter aqui. Manda um abraço para o esposo, Tauan. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Irmãos, abram comigo, por favor, no segundo livro dos Reis, capítulo 5. Vamos falar da história de um homem que acredito que nós conhecemos bem. Serei bem breve, prometo não demorar muito, mas peço ao Senhor que me lembre aqui de tudo ao qual Ele depositou ao meu coração. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Obrigado, meu irmão. Nós vamos falar de Naamã. Acredito que todos conhecem a história deste homem, é uma história extremamente conhecida. Aqui seria bom nós lermos o capítulo inteiro, só que, para não tomar tanto tempo, nós vamos ler alguns versículos. Então, me preste um pouquinho da sua atenção. Eu acredito que Deus vai falar conosco. Amém? Todos acharam? Segundo livro dos Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1, nós vamos lendo, tá? E vamos falando os versículos. Assim diz a palavra do Senhor. Naamã, chefe do exército do rei Arã, da Síria, era um homem poderoso, respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele dera a vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele. Versículo 2. Numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativo uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Versículo 3. Um dia, a menina sugeriu à sua patroa: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Com certeza, ele o curaria da sua lepra. 4. Então Naamã comentou esta informação com o seu senhor. Assim falou a menina israelita. 5. O rei de Israel respondeu: vai depressa com esta carta de apelo ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa fina. Versículo 8. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que rasgaste a tua veste? Envia-o a mim e saberá que em verdade há profeta em Israel. 9. Naamã foi com seus cavalos e com seu carro e parou na entrada da casa de Eliseu. 10. E então este mandou o mensageiro dizer-lhe: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restituída e ficará limpa. 14. Vamos ler 14, 15 e 16 e encerramos. Então Naamã aqueceu-se, desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a orientação do homem de Deus, e ficou completamente curado. Sua pele tornou-se sadia e limpa, como a pele de um menino. Em seguida, retornou à casa de Eliseu com toda a sua comitiva, e ao chegar diante do homem de Deus, declarou: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. Rogo-te, pois, que recebas um presente do teu servo. Entretanto, um homem de Deus respondeu: juro por Iavé, o nome do Senhor, o Deus vivo, a quem sirvo, que nada aceitarei. Naamã ainda insistiu com ele para que recebesse um presente, mas ele se recusou a receber qualquer gratificação. Pode se assentar, igreja. Glórias a Deus. Glórias pela tua palavra. Bem, todos nós conhecemos, acredito que a história de Naamã, uma história bem conhecida, muito falada por aí. E a história de um capitão sírio, o qual ficou leproso, um grande homem
que se tornou leproso. Só que a história de Naamã, ela não vai basear somente em Naamã. A história de Naamã vai envolver muitas pessoas, muitas outras figuras. Vai envolver o rei de Israel, o rei da Síria, vai envolver a esposa de Naamã, vai envolver uma menina israelita, vai envolver o profeta Eliseu, os servos de Naamã. Ou seja, tem todo um contexto por trás dessa história. E é comum nós olharmos para a história de Naamã e irmos direto olhando para a parte que ele mergulha no Jordão e acharmos que é somente isso. Só que, na verdade, os mergulhos dele no Jordão foi a conclusão do que Deus estava fazendo na vida dele, da cura e da transformação que Deus estava fazendo na vida dele. Porque se nós olharmos para a história de Naamã, desde o início que começa a falar sobre ele, foi por etapas que ele veio sendo curado. E eu quero falar sobre essas etapas hoje. Só que antes disso, quando nós olhamos, nós precisamos contextualizar, porque quando nós olhamos para o capítulo 5, parece dar a interpretação de que Naamã apareceu do nada. Eliseu está profetizando, está curando ali pessoas, o azeite da viúva está multiplicando. No finalzinho ele vai alimentar homens, do capítulo 4 ele vai alimentar mais 100 homens, se não me falha a memória. E do nada no capítulo 5 já começa falando de Naamã. Parece que do nada esse homem aparece na história, sem um contexto. Só que não é. O que nós precisamos entender é que nesse momento do reino de Israel está acontecendo uma transição. Tanto no reinado, quanto no estado profético de Israel. No final do primeiro livro dos reis, no finalzinho nós vamos ver que Acabe vai morrer. E o seu filho Acasias vai começar a reinar. Quando começa o segundo livro dos reis, Acasias está reinando. Só que Moabe se levanta contra ele, o povo de Moabe. E esse homem agora, ele vai ficar preocupado. E por conta disso ele vai tomar uma queda do seu quarto e vai ficar doente. Só que quando ele ficar doente, o que ele faz? Ele manda os homens ir consultarem Baal-Zebub. Ou seja, era um homem que conhecia o Deus de Israel, mas está mandando procurar uma resposta fora, para saber se ele ia ficar curado daquela doença que ele tinha ou não. E olha que contraditório, porque nós vamos falar de Naamã. Ou seja, aqui é um homem que está dentro e está procurando resposta fora. E Naamã é um homem de fora que está vindo procurar resposta dentro. Então, por isso Elias fala, tu vai morrer. Porque tu confiaste mais nos deuses estrangeiros. Isso não é muito diferente dos nossos dias atuais, tá, igreja? Por que nós olhamos para trás e às vezes nós vemos mais milagres antigamente do que hoje? Porque hoje, se eu estou com um problema financeiro, eu vou no banco e pego um empréstimo. Eu não oro. Eu não peço a Deus para prover. Se eu tenho uma enfermidade, eu não oro primeiro, já vou direto no médico. E aí a gente deixa de ver as maravilhas e os milagres de Deus acontecer e vamos criando deuses estrangeiros para a gente. E deixamos de depositar a nossa confiança em Deus. Patrick, é pecado ir no médico? Não, irmão. Mas o problema é que a gente está dando a prioridade já direto para isso. Nós estamos deixando de confiar em Deus para confiar no que a gente tem capacidade de conquistar. E esse homem não vai reinar muito tempo. Esse homem vai reinar por 1 ano, se não me falha a memória. E logo depois, o outro filho de Acabe vai começar a reinar, chamado por Jorão. E este rei é o rei que vai se passar na passagem de Naamã. Só que quando nós olhamos para o estado profético, nós também vemos que está acontecendo uma transição no estado profético. Elias, no capítulo 2, até a metade Elias ainda está. Na metade do capítulo 2 ele vai ser arrebatado. E aí então o ministério de Elias está sendo encerrado, entre aspas, para continuar com seu sucessor Eliseu. Ou seja, também está acontecendo uma mudança no estado profético. E quando nós olhamos para a história de Eliseu, o rei de Israel, Jorão, não dava muita ênfase para o ministério de Eliseu. Ele não dava crédito para o ministério que Eliseu tinha. Por quê? Porque ele ainda consultava os profetas de Baal, que o pai dele e a mãe dele consultavam. Nós vemos isso no capítulo 3. No capítulo 3 vai acontecer uma guerra.
vai se juntar Jorão, Josafá e um outro rei. E quando eles vão consultar os profetas, Josafá fala, não tem outro profeta do Senhor aqui não para consultar? Aí ele tem, Eliseu. Aí trazem Eliseu. Quando Eliseu vê o rei de Israel, ele fala, o que eu tenho contigo? Eu não tenho aliança contigo não, irmão. Vai lá consultar os deuses, os profetas do teu pai, da tua mãe, que você está consultando. Você não confia mais neles? Mas sabe por que o rei não queria ter dar crédito ao ministério de Eliseu? Porque o rei não queria acertar a vida. Porque um profeta de verdade não fala o que a gente quer ouvir. Ele vai falar o que a gente precisa ouvir. Glória a Deus. E Eliseu não era esse tipo de cara que, não, porque fulano aqui eu vou tratar bem. Não, irmão, é a verdade. E quem fala a verdade, geralmente, as pessoas não gostam muito, não. É o que está acontecendo com Eliseu. Então, o rei está desprezando ele. E quando Naamã chega até ele, o rei se vê desesperado. O rei fala, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Olha a fala de Eliseu. Manda ele para cá. Porque hoje ele saberá que verdadeiramente há profeta em Israel. Glórias a Deus. Verdadeiramente, irmãos, Israel não vai ser descredibilizada por causa dos falsos profetas. Deus vai começar a mostrar que ele ainda tem os seus verdadeiros. Deus tem seus verdadeiros ainda. Então nós entendemos o porquê que Naamã vai chegar até Israel. Porque os profetas de Baal não tem como curar ele. Porque o rei de Israel não vai ter como curar ele. Então é Deus querendo mostrar, eu estou com Eliseu. Ô rei, você querendo ou não dar crédito para ele? Eu estou com ele, vou te mostrar que eu estou com ele. E Naamã chega a Israel. Quando Naamã chega a Israel, nós vamos ver que a Bíblia vai dar bastante ênfase no versículo 1, que esse homem era um valoroso guerreiro. E Naamã, ele traz uma conotação, um apontamento para a minha vida e para a sua vida. Por quê, Patrick? Ele é um homem de fora que recebeu a salvação do Senhor. Era alguém que aos olhos do judeu não podia receber a salvação, mas o Senhor foi lá e abriu a porta da salvação para ele. Quando nós lemos Lucas capítulo 4, a partir do verso 23, Jesus vai dizer assim, verdadeiramente vocês me dirão um provérbio, médico, salva-te a ti mesmo. E o que Jesus está querendo dizer com isso? Aonde que vão dizer isso para Jesus? Em Mateus 27, quando Jesus está na cruz. Jesus está lá na cruz e começam a zombar dele. Ué, não é tu que derruba o templo em 3 dias e reconstrói? Desce daí agora. Se tu realmente é filho de Deus, aí nós vamos acreditar. Depois eles vão continuar zombando e vão falar assim, salvou a tantos, salva-te a ti mesmo. Olha aí o provérbio falando. E aí quando nós voltamos para Lucas 4, ele vai dizer assim, mas um profeta não tem honra na sua nação. Mas eu te digo uma coisa, em verdade eu vos digo, que no tempo de Elias, muitas viúvas haviam em Israel. Mas Elias não foi enviado a outra, a não ser a de Sarepta, ou seja, alguém de fora. E ele continua, no tempo de Eliseu, haviam muitos leprosos, mas não foi outro curado, a ser Naamã, o sírio, ou seja, o de fora. Sabe o que Jesus está querendo dizer aqui? Salvação não é para quem precisa, porque todos nós precisamos. Salvação é para quem quer. Porque Jesus está vindo para eles, mas eles não estão querendo, eles estão, não quero não. Vocês não querem? Eu vou para quem quer. Então eu tenho algo para te dizer nessa manhã. A porta da graça ainda está aberta para a sua vida. E se nessa manhã você decidir se render, ainda tem salvação para você. Mas você tem que querer. Então este homem vai ser chamado de um homem valoroso, um guerreiro. E justamente essa é a palavra. Por que Deus usa este homem para tipificar a nossa vida? Eu e você. Porque Deus olha para mim e para você como um guerreiro. Aponta para você assim, diz assim, eu
sou um guerreiro. Eu sou um guerreiro. Agora fala para o seu irmão, irmão, você é um guerreiro. Isso, nós somos um guerreiro, somos guerreiros. E estamos alistados no mesmo exército. A guerra não é um contra o outro não, tá? Estamos aliados no mesmo exército para lutar contra o mal. E nós vemos que Deus usa, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, Ele vai usar a figura de um soldado, de um guerreiro. Porque Ele nos vê como um guerreiro. Você quer uma prova disso? Olha o povo saindo do Egito. O povo está no Egito, 400 anos sofrendo. Aí Deus vai libertar aquele povo. Deus vai falar para o povo, ó, chegou a hora, usa Moisés, tira o povo. Quando o povo vai sair, Êxodo capítulo 13, verso 17 e 18. O povo vai sair. Eles já estão em Ramsés, na fronteira, para ir para Canaã, pertinho. E a Bíblia vai dizer que eles saíram armados, ou seja, com tudo que eles precisavam para guerrear, Deus já tinha dado para eles. Você consegue entender que quando Deus te chama, Ele já propôs as armas que você precisa para você guerrear? Se Deus te chamou, Ele já deu as armas para você. Só que Deus também vai dizer que quando eles estão indo, Deus fala, opa, eles vão ver a guerra, porque tem os filisteus para chegar na terra prometida. Eles vão ficar com medo e vão voltar para o Egito. E Deus não queria que eles voltassem para o Egito. O desejo de Deus foi que nunca eles voltassem para o Egito. Então Deus desce com eles, beirando o Mar Vermelho, atravessa o Mar Vermelho e eles chegam na Mesopotâmia. E eles vão continuar a caminhada dele. Só que agora eles não vão por cima, por quê? Eles estão com medo da guerra. O que vai acontecer? Eu vou por baixo mesmo, vou atravessar o Jordão, estou mais tranquilo. Só que quando nós vamos olhar no capítulo 17 de Êxodo, eles vão enfrentar a guerra com os amalequitas. Ou seja, se eles forem para frente, tem guerra. Se eles voltarem e subirem, tem guerra. E atrás, o Mar Vermelho, eles abrem o Mar Vermelho sozinho? Ou seja, Deus cercou eles. É basicamente Deus falando, vocês vão entender de uma vez por todas que vocês são guerreiros. E vocês vão ter que guerrear. Aí se eu não guerrear, você morre na guerra. Mas para o Egito tu não volta mais. Glória a Deus. Para o Egito você não volta mais. Tem pessoas aqui que Deus vai começar a cercar, irmão. Você vai falar, meu Deus, tem uma guerra aqui, vou fugir para cá, tem guerra cá. E Deus falou, pode fugir para onde tu quiser, tu vai ter que guerrear. Da guerra tu não foge mais. Você vai sair daqui nessa manhã entendendo que tu é um guerreiro. E quando eles enfrentaram o medo, eles venceram os amalequitas. E olha só que coisa interessante. Eu descobri por esses dias, Paulo no Novo Testamento, ele vai usar a figura, né, da armadura romana. E eu descobri por esses dias que a armadura romana só tinha um lugar que não era protegida, nas costas. Porque um soldado romano, de forma alguma, ele virava as costas para fugir da guerra. Entende por que Deus usa essa armadura para a gente? Porque você está impedido de fugir da guerra. Acabou esse negócio de eu vou fugir. Não vai não. Agora você vai enfrentar. E entenda, mais uma vez, que as armaduras e as armas você já tem. Deus já te deu. Então, posto na nossa cabeça que nós somos um guerreiro, nós vamos olhar para a vida deste homem que era um valoroso guerreiro. E a Bíblia é bem enfática em dizer isso, que ele era valoroso, era um homem de extrema importância. Só que ele contraiu uma lepra no meio do caminho, no meio da guerra. Ele não nasceu leproso, ele ficou leproso. Ele contraiu essa lepra. Patrick, o que é lepra? A lepra é uma doença que começa atacando por dentro. E ela ataca de uma tal forma que alastra pelo corpo e começa a aparecer por fora. E entenda que a nossa guerra não é física, é espiritual. O que isso simboliza para a nossa vida? Nós somos guerreiros. Durante a guerra, nós podemos ser atingidos.
E se não for curado, não for tratado, vai aparecer por fora. Como, Patrick? Nas atitudes. As atitudes vão começar a mudar. Por quê? Porque tem algo errado por dentro. E este homem, não me abandona não, varão. E este homem, deixa Deus te usar aí, varão. E este homem era um valoroso guerreiro, porém leproso. E como nós estamos numa guerra, nós podemos ficar leproso também. Ou você está achando que você é imbatível? Todos nós aqui podemos ficar leprosos. Por isso que nós temos que estar em vigilância. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Por isso que quando nós ficarmos leprosos, nós precisamos logo tomar um remédio para ser curado. E este homem começou a ser tratado por etapas. A primeira etapa que eu vejo Deus curando ele é a seguinte. Quando nós olhamos no versículo 1, a Bíblia vai dizer que este homem ganhou muitas guerras para o rei da Síria, para o seu senhor. Só que esse senhor está em caixa baixa, está em letra minúscula. Só que a Bíblia também vai dizer que foi o Senhor que tinha dado as guerras a ele, para ele vencer. E está em caixa alta. Toda vez que nós olhamos para a Bíblia e vemos com letra maiúscula, Deus com letra maiúscula, Senhor com letra maiúscula, está dizendo Deus de Israel. Ou seja, quem estava dando a vitória para Naamã era Deus. Ué, mas como assim, Patrick? Sim, porque Deus usava a Síria para trazer castigo sobre Israel quando Israel estava errado. Então quem fazia Naamã vencer a guerra era Deus, não era ele. Só que Naamã está olhando e está falando assim, eu sou brabo, eu sou top, eu venço as guerras, eu tenho carro, eu tenho moto, eu tenho casa, eu tenho uma família abençoada, foi eu que conquistei, meu trabalho é bom, foi eu que conquistei, é tudo meu, tudo foi eu, porque eu sou capaz. Aí Deus está olhando lá de cima, Naamã, seu leproso. Vou fazer você entender, Naamã, que não é você que conquista, sou eu que faço para você. Então a primeira lepra que ele cura de Naamã é Naamã entender que quem faz é Deus, não é ele. Se você tem uma casa hoje, um carro, uma família abençoada, um ministério próspero, é Deus que está fazendo. Não é sobre nós, é sobre Ele. É o que Ele pode fazer através da nossa vida. E a honra, a glória é toda para Ele, irmão. Segunda etapa. Esse homem ficou sabendo que tinha cura para a vida dele. Olha que coisa linda. É muito bom, né? Quando você está com algo na sua vida que você acha que você não vai conseguir resolver e vem alguém e fala, não, eu tenho algo que pode solucionar o seu problema. Não é muito bom? Muito bom. E alguém tinha uma notícia para ele. Ó, eu tenho a cura para você. Só que nós precisamos notar algo. Foi uma menina israelita, como nós sabemos. Alguns dizem que os pais dela morreram. Mas de uma coisa nós sabemos, que ela está presa, ela está cativa. E indiferente dela estar presa, da situação que ela está vivendo, ela se deixa ser um canal de Deus para curar a vida de alguém. Só que, entenda uma coisa, essa menina, ela vai falar para a esposa de Naamã. Um belo dia ela vai chegar para a esposa de Naamã e vai falar assim, ah, se o meu senhor soubesse que é um profeta Samaria, se ele estivesse lá com ele curaria a lepra dele. Então essa menina pega e fala para a esposa, quem vocês acham que falou para Naamã? A menina não falou direto para Naamã, ela falou para a esposa. Então a esposa de Naamã foi lá e contou para ele. Segunda coisa, Naamã, vou te ensinar a você escutar a tua esposa. Naamã, tu é general, você é militar, você acha que você é o cara, não quer escutar ninguém, eu vou te ensinar a tu escutar a tua esposa, Naamã. É, bem assim. Porque tem homem que não quer escutar nada e quebra a cara todinha por causa disso. Se arrebenta. Posso falar por mim. Todas as vezes minha esposa vinha assim, ó. Isso aí não é teu amigo não, hein? Aí eu, sistemática, eu, hein? Vai começar já a implicar com os outros. Pô, eu, hein? O que acontecia comigo? Quebrava a cara. A mulher consegue enxergar algo que a gente não consegue enxergar, irmão.
Vou comprar um carro. Ih, irmão, compra esse carro aí não, vai dar ruim. Ih, que dá ruim o quê, rapaz? Não, vambora. Ia lá e comprava o carro, me arrebentava todo. Gastava mais do carro do que eu paguei. Escuta a tua esposa, Naamã. Quando eu parti a escutar a minha esposa, as coisas começaram a mudar na minha vida. Porque é necessário, nós somos uma só carne. E é necessário que haja comunhão e concordância. Se não tiver comunhão e concordância, hoje eu não faço nada sem a gente conversar antes. E tem homem que é igual Naamã. Na rua, ele é general de guerra. Mas dentro de casa está cheio de lepra. Acabou o glória para os homens lá. Todo mundo quietinho. Na rua, ele tira a camisa, tira a roupa para dar para o outro. Mas dentro de casa, a mulher chama para fazer um lanche, não tem dinheiro. Mas dentro de casa, a esposa pede um dinheiro para fazer a unha, não tenho. Leproso, Naamã. Tu tá leproso, Naamã. Você tem que cuidar dos teus primeiro, Naamã. Você pode cuidar dos da rua, mas você tem que cuidar dos teus primeiro, Naamã, que você tá leproso. Agora as mulheres estão assim, ó. Agora, pera aí, que tem para vocês também, tá? Porque também a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, com as próprias mãos, a destrói. Então, mulher, não seja igual Eva, que comeu o que não devia e ainda deu para o seu marido. Não seja igual Mical, que viu Davi dançando na presença do Senhor, em vez dela ir lá, opa, vou aproveitar, vou dançar também. Não, foi criticar ele e ficou estéril. Não seja igual Sarai, que sabia que Abraão tinha uma promessa na vida dele, foi lá e quis arrumar um problema no meio do caminho. Mas graças a Deus, que aqui só tem Abigail. Graças a Deus. A mulher que vê o marido quase morrendo e fala, não, vou ajudar ele. Não vou deixar ele acontecer isso com ele, não. Graças a Deus. Então Naamã, agora, ele aprendeu a escutar a esposa dele. E a pergunta é, ele foi direto para o rei de Israel? Mesmo ele tendo patente, ele vai para o superior a ele. Porque tem gente que tem dificuldade de receber ordens. Tem gente que tem dificuldade de se submeter a alguém. Ah, mas eu sou fulano, eu tenho tal patente. É mesmo? Ah, Naamã, seu leproso. Ele vai até o rei fala. E entenda uma coisa, porque se ele não vai até o rei, ele não recebe a carta para ser limpo. Isso é sério, igreja. Às vezes a gente quer fazer as coisas com a nossa própria mão, quer fazer do nosso jeito, sem falar com ninguém, e a gente vai ficando mais leproso ainda. Porque no mundo espiritual isso tem um peso gigantesco. E ele vai para o rei libera ele. Fala, vai lá, vai ao rei de Israel, que eu te dou essa carta para você falar com ele. Este homem pegou a companhia, pegou dinheiro, pegou tudo que ele podia e foi ao rei de Israel. Chegando o rei de Israel ficou doido. Como assim? Como é que eu sou Deus por acaso? Eu vou curar esse cara como? Rasgou as suas vestes. Por quê? Porque os profetas não podiam, ele sabia. Porque quem mente para você, quem passa a mão na sua cabeça no seu erro, na hora que der ruim, ele não vai poder te ajudar. Não vai. Todo mundo, ó, vai embora. E você fica sozinho. E ele rasga as vestes por quê? Ele já está achando que vai haver, que eles estão querendo armar uma guerra. E aqui nós aprendemos mais uma coisa, Naamã. Para de ficar mostrando as suas lepras para quem não pode te ajudar. A menina falou, é um profeta. Ele foi para o rei. O rei não podia ajudar ele. Na verdade, o rei ia problematizar mais ainda, porque o rei já estava achando que ia até acontecer uma guerra. Em vez de ajudar a melhorar, estava piorando a vida de Naamã. Então esse homem vai lá e, o rei vai lá e ó, rasga as vestes. Porque ele está achando que acabou, que deu ruim. Só que o profeta ouve falar. Eliseu ouviu que o rei tinha rasgado as vestes. Como ele ouviu? Não sei.
Talvez foi Deus que falou para ele que esse homem tinha uma grande intimidade com Deus. Nós vemos que o rei da Síria armava lá. Deus falava para ele aqui, o rei da Síria, tem alguém falando aí, falando nossos planos aí. Não. É porque tem alguém lá em Israel que tem muita intimidade com Deus. E esse cara que tem intimidade, Deus conta para ele. Tá fazendo escondido. Pode fazer. Deus conta para ele. Só que entenda uma coisa. Por mais que o rei de Israel não credibilizava Eliseu estendeu a mão para ele. Isso fala sobre o evangelho, irmão. Que por mais que pessoas queiram te ferir, você estende a mão para ela. Eu me lembro do rei Jeroboão, o profeta vai falar, esse rei, isso aí vai rachar esse altar aí. Por quê? Porque tu está andando errado. Aí ele fala assim, aí o rei vai esticar a mão e falar, prende ele. A mão fica dura do rei. O rei fica desesperado e fala assim, pelo amor de Deus, ora por mim, profeta, para que a minha mão volte a ficar normal. Eu te pergunto, o profeta orou ou não? Esse é o verdadeiro evangelho. As pessoas querendo te ferir e você dando amor. E agora esse homem vai para Eliseu. Está descendo para Eliseu. Quando ele chega na porta do profeta, o profeta Eliseu lá de dentro também vai falar assim, vai lá e fala para ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Aí Naamã fica doido. Ué, como assim? E aqui eu aprendo 2 coisas. Primeira, Naamã, você está leproso, Naamã. E se eu tiver contato contigo, eu vou acabar ficando leproso também, Naamã. E o profeta sabe o custo que foi para ele chegar até ali. Ele sabe como ele teve que perseguir Elias. Ele sabe tudo o que aconteceu. Ele falou, Naamã, eu não posso. Porque se eu for até aí e falar para você que você tem que ir no Jordão, talvez você vai querer que eu vou até contigo no Jordão. E nesse caminho eu posso ficar leproso. Patrick, como é que pegava a lepra naquela época? Pelo menos de 3 formas. Primeiro, deixa eu falar algo. Eu aprendi que a lepra você não pega se você tiver um contato rápido. Se você tiver um rápido contato, você não pega a lepra, não. Mas se você tiver um contato mais íntimo, você corre um sério risco de ficar leproso. Patrick, como é que pega a lepra? Pelo menos de 3 formas. Pelo próprio leproso tendo contato íntimo. Segundo, pelas vestimentas a qual o leproso usou. E terceiro, pela casa a qual o leproso habitou. E quando nós olhamos para isso, nós vemos o seguinte. O contato íntimo, primeiro, você caminhar com o leproso, você vai acabar ficando leproso. Segundo, as roupas. Roupa fala de postura. Quando você olha para uma pessoa, você já, pela roupa, você já sabe mais ou menos. Você já tem uma noção de como é que é a postura, de como é que é a característica daquela pessoa. Já tem noção daquilo. Fala de comportamento. E casa fala sobre ambiente. Se eu ficar no mesmo ambiente que tem o leproso, eu vou ficar leproso. Patrick, mas como é que eu vou? Jesus sentava com os pecadores. Sim, Jesus sentava com os pecadores, mas influenciava eles, não era influenciado por eles. E outra coisa, quando Jesus tinha que caminhar, ele não caminhava não, ele caminhava com os apóstolos dele. Vamos andar com quem está no mesmo propósito aqui, ó. Vamos caminhar com quem está no mesmo propósito. Basicamente eles estão falando assim, Naamã, Deus vai usar minha vida para curar a tua, mas eu não posso andar contigo. Enquanto você não for curado, eu não posso. Naamã sai dali irado. Que é isso? Como assim? Ele mandou ir lá mergulhar no Jordão. Eu pensei que ele ia vir se pôr diante de mim, passar a mão em mim, invocar a Deus e ia me limpar. Segunda coisa que eu aprendi nisso foi o seguinte: Naamã estava acostumado a ser bajulado. Porque lá na Síria, eles reconhecem um sírio pela forma como ele usa a espada, como ele empunha o escudo, as armaduras que ele usa. Lá na Síria, um sírio é reconhecido por isso. Mas em Israel, o verdadeiro israelita é conhecido pelos seus frutos.
pelo fruto que ele está gerando. Patrick, me prova, eu te provo. Eliseu, volta para o capítulo 4, Eliseu está passando por Sunem. A sunamita vê ele passando. Aí a sunamita fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos chamar ele para comer. Começou a chamar ele para comer, ele foi e começou a comer na casa dela. Toda vez que passava lá, ele comia. Olha a estratégia da sunamita, trazendo para a convivência, trazendo para perto. Por quê? Porque você conhece verdadeiramente alguém quando você traz para perto. Meu irmão, não tem como negar. Quando você começar a conviver, vai aparecer as coisas boas, vai aparecer os defeitos também. A convivência mostra tudo. E ele começou a passar ali agora e conviver com aquela mulher o tempo inteiro. Aí essa mulher um dia chega para o esposo dela e fala assim, rapaz, eu tenho observado esse homem. E ele verdadeiramente é um santo homem de Deus. Agora, por que ela reconheceu isso? Por causa das atitudes, do fruto que ele estava gerando. Então Eliseu está falando para Naamã, Naamã, lá podem te reconhecer por isso. Aqui não. Aqui, se você não gerar fruto, e aí, este homem vai sair irado. Poxa, ele não fez o que eu queria. E vai querer ir embora. Só que o servo dele vai falar para ele, meu filho, mais uma vez Deus tratando ele. Eu vou te ensinar você a escutar pessoas que aparentemente são menor que você. Que você está achando que eles são menor que você. Eu vou fazer você escutar eles, Naamã, para quebrar esse teu orgulho. Aí o servo dele fala, meu senhor, se fosse algo mais difícil, o senhor faria. Mas o profeta só está mandando você ir lá e mergulhar 7 vezes. E aí Naamã quebra esse orgulho e vai até o Jordão e mergulha 7 vezes. Depois que ele mergulha, o que significa esse mergulho? Obediência. Ele obedeceu o que o profeta tinha falado. E também fala sobre renúncia. Por quê? Ele fala assim, peraí, lá na Síria tem Abana e Farpar, que são as águas muito mais bonitas, muito mais limpas, eu não posso ser curado lá? Por que eu tenho que ser curado aqui nessa água barrenta? Porque nem tudo que é bonito faz bem para a gente. Às vezes parece que está barrento, parece que vai dar ruim, mas vai trazer cura. Não vai matar, vai trazer cura. Porque Jordão significa aquele que desce. Então é Deus falando para Naamã, Naamã, você vai ter que descer e se humilhar. Porque se você não se humilhar e entrar aonde você quer, aonde que eu quero, não vai acontecer. Porque a renúncia, muitas das vezes, é o que a gente não quer fazer. A renúncia vai mexer com a gente. Deus fala, para de fazer isso, você não quero. Aí Deus fala, se tu não parar, tu não vai ser curado. E aí Naamã renuncia, entra no Jordão e é purificado. E entendam que ele não é simplesmente purificado. A Bíblia vai dizer que a pele dele se tornou como de uma criança. Tem gente que já entendeu. Ele não foi somente curado, se tornou como uma criança. Sabe o que Deus está falando para ele? Naamã, eu estou te devolvendo a pureza, Naamã. Meu Deus. Naamã, eu estou te devolvendo a pureza que você perdeu durante a guerra, Naamã. Sabe por quê, Naamã? Se tu não se converter e se tornar como uma criança, você não pode herdar o reino. Então eu estou te purificando nessa manhã, Naamã. Estou tornando a tua pele como de uma criança, Naamã. Para você voltar para a guerra. Porque você é valoroso, Naamã. E o Senhor do Exército não quer te perder. E eu vou encaminhando para o final. Agora esse homem recebeu a cura. O que ele vai fazer? Ele vai voltar lá para o profeta. Gratidão, né? Só que quando ele chega lá tem algo que me chama a atenção, igreja.
O que me chama a atenção é que a Bíblia vai dizer que o profeta se pôs de pé diante dele, ou seja, o profeta ficou perto dele. É basicamente ele dizendo, agora tu está curado. Agora a gente pode andar junto, frequentar o mesmo ambiente. Agora a gente pode falar o que deve. Agora a gente pode voltar a ter convivência, porque tu está curado, Naamã. E aí Naamã vai querer fazer uma espécie de compra ali. E ele vai dizer assim, ó: deixa-me te presentear, profeta. Leva aqui, ó, as roupas finas, leva tudo. E Eliseu, negativo. Negativo. Porque Naamã está achando que ele pode pagar pela cura que ele recebeu, pela salvação que ele está recebendo. Naamã está achando que ele pode pagar. E mais uma vez Deus curando ele. O profeta, basicamente o profeta falando assim para ele: Naamã, deixa eu te explicar uma coisa. Você não pode pagar pelo que Deus fez contigo. Você não pode pagar pelo preço que tem que ser pago. E eu imagino Naamã perguntando: então, como é que vai ser isso então? Não esquenta não, Naamã. Porque virá um, Naamã, que vai subir no madeiro, Naamã, vai entregar a vida dele, Naamã, para que você depois, Naamã, tenha vida, Naamã. E deixa eu te falar uma coisa, ele já veio. E nessa manhã ele já está liberando vida para você. Receba a cura hoje. Receba a vida em nome de Jesus. Você não pode pagar, mas tem alguém que já pagou por você. E só tem uma coisa que Deus quer da gente. Só uma coisa. E aqui eu termino. Só tem uma coisa. Mateus capítulo 8, versículo 1 e 2. Um homem leproso vem até Jesus. E a Bíblia vai dizer que ele se prostra diante de Jesus. E fala assim: Senhor, se tu quiseres, eu posso ser limpo. A Bíblia vai dizer que Jesus esticou a mão para ele e falou: eu quero, seja limpo. Mas primeiro nós precisamos entender, esse homem se prostrou a Jesus. A única coisa que Deus quer da gente é: se prostra diante de mim. Se você começar a se prostrar diante de mim, tu vai ver a transformação que eu faço na tua vida. Começa a me buscar de uma forma que você nunca buscou, que você vai ver o que eu vou fazer. Essas lepras que você fala assim: rapaz, está doendo aqui, vai começar a sair tudinho. É só se prostrar diante dele. Irmãos, eu sou muito grato a Deus por esta oportunidade. E assim eu entrego a minha oportunidade. Obrigada, meu Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, Senhor. Amém. Graças a Deus. O pastor Antônio está com a oportunidade. Já estamos no término, igreja. Graças a Deus. É bem rápido a paz do Senhor para a amada igreja. Amém. A igreja que já nos conhece, né? Todo ano em julho nós comemoramos o aniversário da igreja. Né? Então, esse ano é o 27 anos de portas abertas. Tá? Então, verá, esse mês, eu creio em nome de Jesus, e vai ser 4 domingos. Fizemos a reunião do ministério ontem, já foi liberado o tema, graças a Deus. Os grupos, todos os grupos, depois eu vou passar também, vão ter a participação. Então a gente já está anunciando, né? Eu peço que coloque aí, por favor, tá, o banner, para já ter uma ideia do que nós vamos ter, o que Deus vai fazer para nossas vidas. Eu peço a vocês que convide pessoas para que possam participar. E eu creio que vai ter algumas surpresas, né? Eu creio que vai ter surpresas de bênçãos também da igreja, mas a maior surpresa é a salvação, a melhor surpresa é a salvação em Cristo Jesus, que nós já recebemos, mas Deus vai nos dar
outras bênçãos em nome de Jesus. Já temos mensageiro, tem mensageiro que vem até de um outro estado, né? Rio Grande do Norte, vai vir. Então os 4 mensageiros já foram decididos por Deus. O tema já foi decidido por Deus, tá? Então, até a diaconisa Andréia pediu para que anunciasse, mas eu não sei o que houve, acho que não mandou. Talvez, eu não sei se ela mandou, porque não estão abrindo aqui. Mas o tema já foi liberado, e o tema é esse que diz assim: arrepende-te e volta. Como é que é? Arrepende-te e volta. Arrepende-te e volta. Esse é o tema para a nossa vida. Está lá em Apocalipse 2:5. Todo ele está lá, graças a Deus, e vai ser bênção. Eu não sei o que houve aqui, mas pediram para que eu divulgasse. Então, tá, por favor, aqui não está aparecendo não, tá? Nessa aqui não está não. Não sei o que houve. Tá, mas então, todos convidados, convide, por favor, convide seus familiares, irmãos, tá? E nós vamos precisar de ajuda da igreja. Qual é a ajuda também? Sabe qual é? Oração. Queremos que a igreja ore pelos mensageiros, ore pelos dirigentes, ore por esta festividade, tá? Para que o nome do Senhor continue sendo exaltado e glorificado. Amém? No último dia vai ser um dia vamos dizer assim, nós vamos ter um bolo no final, tá? Mas antes nós vamos ter o melhor bolo, que é a presença de Deus. A presença de Deus, então se alegre, são 27 anos de portas abertas, e Deus fazendo um milagre, e vai continuar fazendo milagre para a honra e glória de nosso Deus, amém? E que Deus abençoe vocês. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Igreja, vamos ficar de pé, vamos orar pelas famílias, amém? Igreja, ore pela sua família.